e hoje a gente vai falar sobre LCI e LCA e qual a grande vantagem do investimento nesse tipo de renda fixa. Bom, primeira coisa, o que é LCI? LCI é a letra de crédito imobiliário, ou seja, um investimento de renda fixa emitido pelos bancos. O que acontece? Os recursos captados por esse tipo de aplicação são direcionados para financiar empreendimentos e atividades ao setor imobiliário. E o que é LCA? A LCA é letra de crédito do agronegócio, ou seja, também é um título de renda fixa emitido pelos bancos, mas nesse caso os bancos vão financiar atividades do setor do agronegócio. E como que funciona a remuneração desses títulos de renda fixa? Vamos lá. Ao investir em LC e LCA, o investidor está oferecendo um empréstimo ao banco e, em troca, o banco rentabiliza ele em 3 formas de rentabilidade: pré-fixada, pós-fixada ou atrelada à inflação. Ou seja, quando o investidor investe numa LCI pré-fixada, é aquela que ele sabe exatamente quanto vai render ao ano até o vencimento do seu título. Já quando ele investe numa LCI pós-fixada, são aquelas consideradas percentuais do CDI, ou seja, investimentos 99% do CDI, 100% do CDI, e aí vai depender do prazo para saber qual a rentabilidade. Então, ela é pós-fixada, ela segue o CDI e vai rentabilizar conforme o CDI. Lembrando, CDI é o índice de referência da nossa taxa básica de juros. E a terceira alternativa de remuneração é LCI e LCA atrelada à inflação, ou seja, são aqueles títulos LCI e IPCA mais uma taxa. Eles também vão variar conforme a inflação. Então, no caso, quando a gente está aqui com 3 meses de deflação, né, os 3 últimos meses de deflação, ela também rendeu abaixo, rende conforme a inflação mais a taxa. Quando a inflação voltar a subir, ela também volta a subir, certo? E qual a grande vantagem da LCI e LCA? Elas são isentas de imposto de renda, justamente porque elas financiam tanto projetos de imobiliários quanto projetos do agronegócio. Um ponto importante que eu quis trazer aqui para vocês, nessa mini aulinha aqui, fiquei na frente da liquidez, mas tudo bem, é sobre rentabilidade, risco e liquidez. Por quê? Quanto maior o rendimento que a gente sempre vai buscar, o investidor sempre vai buscar por um rendimento maior, a maior rentabilidade possível. Mas a maior rentabilidade possível, ela está atrelada a 2 fatores. Um é o risco e o outro é a liquidez. Então, para a gente buscar a maior rentabilidade de LC e LCA, vocês podem verificar aí nas plataformas das corretoras. Quanto maior o prazo, ou seja, menor a liquidez, maior a rentabilidade. Por quê? Porque você está abrindo mão de usar o seu capital a qualquer momento, no caso de liquidez diária, ou num prazo mais curto, para deixar aplicado por um prazo mais longo, e por isso o banco te paga uma rentabilidade maior. Importante aqui, que eu comentei na questão de liquidez, geralmente as LCIs e LCAs têm um prazo de carência de 90 dias, então elas não são usualmente usadas como reserva de emergência para liquidez diária, tá bom? Agora, um ponto importante também. A gente tem, de um lado, LCI e LCA, de outro, CDBs. Como as LCIs e LCAs são isentas de imposto de renda, para a gente saber qual está valendo mais a pena, a gente precisa comparar uma e outra, né? Só que a base de comparação precisa ser a mesma. Então, o que a gente faz? Se hoje a gente está em dúvida entre um investimento com vencimento de 1 ano e a gente tem no mercado uma LCI com rentabilidade pré-fixada de 12% ao ano e vencimento em 1 ano,
qual a conta a gente tem que fazer para saber se os CDBs que tem hoje de vencimento de 1 ano também valem mais a pena do que a LCI. Então, considerando esse vencimento de 1 ano, a alíquota de R é de 17,5%. Como que a gente faz esse cálculo? 100% menos 17,5% equivale a 82,5%, que é igual a 0,825. Então, a gente pega esses 12, que é o da rentabilidade, divide por 0,825 e a gente chega num equivalente bruto, tá? Então, caso a gente encontre no mercado CDBs pagando mais de 14,55, vale mais a pena do que nosso exemplo da LCI a 12% ao ano, tá? Lembrando que a gente precisa sempre avaliar o prazo. O prazo precisa ser equivalente para a gente conseguir fazer a comparação certinha, tá bom? E quais as vantagens e desvantagens de aplicação em LCI e LCA? Vamos ver. As principais vantagens são, primeiro, a isenção de imposto de renda sobre rendimento, e a segunda vantagem tem a ver com a segurança. As LCIs e LCAs são cobertas pelo Fundo Garantidor de Crédito até o limite de 250 mil por CPF, ou seja, o investidor pode aplicar até esse valor e tem a total cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, caso aconteça aquela instituição financeira venha a falir ou aconteça alguma coisa que aquela instituição financeira não pague ao investidor. E quais as desvantagens? Primeiro, o período de carência, que eu comentei um pouquinho anteriormente. Geralmente, as LCIs e LCAs têm prazo de carência de 90 dias, então é sempre importante entender como funciona a sua aplicação antes de fato, investir, tá? Ou seja, a liquidez. É preciso manter os ativos até a data do vencimento para que não haja perda dos rendimentos. Essa questão também de liquidez. O que acontece? Quando a gente investe num produto que tem um prazo de vencimento, às vezes, muitas das vezes, a gente consegue vender antes do vencimento. Vai depender do mercado secundário e se aquele investimento tem essa disponibilidade do mercado secundário. Havendo, você pode vender o seu título antes do vencimento. Só que aí vai depender das condições do mercado naquele momento, o que muitas vezes pode causar uma perda dos rendimentos para você. Então, é sempre importante entender se aquele prazo tem a ver com o seu objetivo e se faz sentido com a sua carteira de investimentos hoje. Tá bom? Então, por hoje é isso. Eu vou encerrar de novo essa mini aula com essa frase que eu adoro. Saber não é bastante, nós devemos aplicar. E isso, para mim, tem a ver com investimento, mas tem a ver também com todos os aspectos da vida. Um beijo e até mais!